Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um episódio da série Buscai Primeiro, onde nós vamos trazer aqui alguns versículos ou apenas um versículo, cujo objetivo é gerar uma reflexão para os nossos dias, para a nossa semana. E hoje nós vamos falar a respeito de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, que diz assim: Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, Mateus 11, 28 acaba sendo aí para mim um dos fundamentos dentro do nosso projeto Buscai Primeiro, porque até mesmo antes de nós estarmos buscando a Deus, tendo esse relacionamento, como nós estamos trazendo essa ênfase à igreja, o primeiro passo é ir a Ele. Então, eu quero compartilhar com vocês, nesse sentido, alguns pontos que nós precisamos estreitar para estarmos indo a Ele, termos esse relacionamento e aí estarmos buscando dentro disso todas as maravilhas do reino de Deus, todas as maravilhas de um convívio com Deus, tá? Então, nós vemos dentro desse versículo um convite. A primeira palavra que eu quero destacar aqui para vocês é o convite. Venha a mim. Então, Jesus, ele chama, ele não exige. Então, quando nós observamos isso, não há uma exigência no sentido de Jesus dizendo, melhore, resolva seus problemas primeiro. Não, o convite ele é imediato e incondicional, ou seja, não há condições. Ele, como nós enfatizamos aqui em 3 raízes, ele é ativo, pessoal e gratuito. Ativo por quê? Porque parte dele e não de nós. E isso é maravilhoso. Ele é pessoal porque ele é dirigido a uma pessoa, não a uma religião, não a um grupo seleto de pessoas. E ele é gratuito. O cansaço não é obstáculo, é a condição de entrada. Então observe e releia inúmeras vezes o versículo dessa noite. Dessa noite não, da reflexão dos próximos dias, perdão. E nós já vamos adentrando ao versículo e observando o quê? Um diagnóstico. Então, Jesus ele usa 2 palavras distintas ali e a gente vai focar, na questão aí dos cansados e sobrecarregados. Então, nós também vamos fazer um contraponto em cima de outros 3 pilares, que seriam a correria, a cobrança e a distração. Quando nós falamos disso, há 2 palavras distintas do grego, do qual fala ali a respeito do esgotamento interno, de quem deu tudo, então ali os cansados, e o sobrecarregado, no sentido de um peso externo que coloca, faz de tudo, faz por outros, pela vida, e é aquela sobrecarga sobrenatural. Então, a Bíblia ela enfatiza muito bem esses 2 pontos e a gente traz isso para o nosso dia a dia. A gente vive num mundo de uma correria muito grande, mundo que nós temos uma cobrança bem apresentada em qualquer tipo de tarefa, em qualquer tipo de cargo, seja dentro do lar, seja na empresa, seja na faculdade, seja na escola, seja na sociedade. E as comparações, o que acaba vindo de tabela com todo esse ponto. E muitas vezes a soma disso aqui, associada à questão da distração, ela nos impede que possamos olhar da maneira correta para essas questões da correria que é imposta para nós, da cobrança que o mundo coloca. E aí, sem essa devida atenção, nós não conseguimos curar. Então, essa distração acaba atrapalhando muito. Então, às vezes, a gente até
numa prova ali, se a gente tivesse que escrever ou descrever isso, conseguiria fazer. Mas dado a correria, a cobrança e essa distração que o mundo traz, nós não conseguimos tratar isso. E é muito interessante porque a palavra de Deus, ela já nos mostra isso e joga esse diagnóstico na nossa cara. Mas nós não vivemos só de apresentar esses pontos. Nós temos aí a promessa de Deus para isso. E eu lhes darei descanso. Então, olha só o que esse trecho vem carregado de paz, propósito e reorientação. Quando nós vemos a palavra original no grego, ela indica restauração profunda. É muito importante aqui porque ela em nenhum momento fala da ausência de problemas ou de que teremos uma vida perfeita e sem problemas com Jesus, mas ela fala do reequilíbrio da alma. Falamos agora há pouco dos, entre aspas, aqui dos problemas elencados, e aqui a gente vê a paz que nos é apresentado, ou seja, o descanso da culpa, que a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus, o propósito, que é o descanso da busca sem sentido. Muitas vezes a gente vive nesse mundo correndo, indo atrás de coisas que no final nem fazem sentido. E a reorientação, que é muito importante. Descanso da identidade baseada em desempenho. No sentido de que muitas pessoas, elas não percebem, mas estão desorientadas. Então, tá fazendo, mas se perguntar exatamente por quê, para quê, gerar aquele silêncio e talvez a pessoa se dê conta de que não está fazendo algo com um propósito ou por algum motivo específico. Só tá indo com o fluxo, com o pessoal, com a galera, e isso não é legal. E nós, diante desse versículo, diante do que nós temos apresentado aqui, eu tenho uma pergunta para você. Baseado aí basicamente em 3 pontos também, mas que eu indiretamente falei. Ou seja, muitas vezes nós temos buscado descanso, porque precisamos descansar, sentimos esse descanso. Sim, às vezes ele é mais físico, às vezes ele é mais psicológico, às vezes ele é da alma, às vezes é de uma determinada situação, mas a pergunta e essa é para refletir mesmo, onde você tem buscado descanso? No trabalho que termina? No entretenimento que entorpece? Ou em Deus? Interessante. Eu já ouvi pessoas dizerem que aqui no trabalho que eu descanso, porque a minha casa, vixe, tá difícil, tá complicado lá, hein? Que difícil que tá. Então será que as coisas estão do jeito certo? Será que as coisas estão da maneira que deveriam estar? Ou pior, tá complicado na casa, tá complicado no trabalho? Não, eu preciso sair, preciso ir pra uma balada, preciso fazer qualquer coisa que me divirta, que gere essa, como eu acabei escrevendo aqui, de entorpecer, né? Tipo assim, de amenizar. E aí acabou a diversão, voltam os problemas. Ou será que nós estamos fazendo o certo, que é descansar em Deus? Então, para essa semana, os próximos dias, antes de abrir o seu celular, reserve aí 1, 2, 3 minutos. Leia Mateus 11:28 em voz alta e traga honestamente o que está te sobrecarregando, te cansando, que está carregado em você. Apresente isso a Jesus. Legal? Espero que essa reflexão seja boa para você, sirva para te animar para os próximos dias e, se Deus permitir, logo estaremos aqui de novo. Deus muito abençoe e até mais.